Conosco para falar sobre a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos, o advogado especialista em direito empresarial, Cristian de Luca. Doutor, obrigado por conversar conosco. Pegando pelo final da reportagem do Igor Calhan, a grande diferença entre REAG, para nós, investidores, para nós que olhamos a possibilidade de ganhar algum dinheiro no mercado, a grande diferença é essa. O pessoal do Master está esperando ainda o fundo garantidor de crédito, não sabe quando vai receber. O pessoal da REAG, nesse caso, é automático, está lá o dinheiro, eles transferem para outro banco, para uma outra corretora, para alguém que vá fazer essa gestão. Isso é automático. Quem comanda aquele valor que está lá são eles. Boa noite. Boa noite, Lene, Felipe, prazer estar aqui. É fundamental esclarecer, tá? Um ponto sensível para o público e você está plenamente correto, né? A liquidação extrajudicial ela atinge a instituição financeira e não automaticamente os fundos de investimento por ela administrados ou distribuídos, né? Então, nosso ordenamento jurídico ele assegura a segregação patrimonial, de modo que os recursos dos cotistas não integram a massa liquidada, né? Então, como eu estava ouvindo aqui em uma das matérias que passou rapidamente, ele falou de forma muito correta, né? Os cotistas dos fundos, eles basicamente têm que buscar uma outra gestora para gerir esse patrimônio, salvo, né, se tiver uma prova de fraude em algum determinado fundo. Agora, doutor, do ponto de vista jurídico, como esses cotistas se posicionam neste momento, já que existe, claro, essa diferença fundamental da gente explicar aqui, Banco Master, FGC para os investidores, cotistas, fundos, né, geridos pela REAG. Como é que fica, do ponto de vista jurídico, o acionamento para essa defesa? Ela é possível? De que forma? Bom, para esses cotistas, né, o que o nosso ordenamento jurídico ele prevê, né? Ele prevê que esses cotistas eles ficam com seu patrimônio garantido, né? Basicamente, quem vai tomar conta vai ser um liquidante, porque o Banco Central, né, uma vez que identificou que houve violação grave de normas legais e regulamentadas, situação econômica comprometida e prejuízo, né, que sujeitou credores a risco anormal, ele basicamente vai nomear um liquidante. Esse liquidante vai ser responsável aí por fazer todas as apurações cíveis, criminais, etc. E esse cotista vai ter o seu dinheiro garantido. Então, basicamente, agora vai ser uma definição de qual que vai ser essa nova gestora que vai assumir esses fundos, em resumo, né? O que o cotista pode fazer se, ao decorrer do tempo, não ocorrer de maneira célere, né, essa mudança aí para uma nova gestora, ele precisa buscar aí os seus direitos, basicamente, entrando com algum tipo de processo. Mas, no momento, o que a gente tem que aguardar, de fato, é que sejam feitas as apurações e que, de maneira célere, sejam apresentadas gestoras para assumir esses fundos aí, em resumo. Doutor, o que é célere nesse caso? Porque alguém pode considerar célere uma semana, alguém pode considerar um mês e esse célere pode extrapolar. O que é célere nesse caso? Não podemos falar em algo rápido aqui, tá? Infelizmente, é um célere que não é tão pode levar rápido coisa assim, de um ano, dois. Não tem como a gente falar que é algo rápido, tá? Uhum. Obviamente, a lei 6.204, salvo engano, que é a lei que versa ali sobre os fundos de investimento, sobre a liquidação extrajudicial, quando ela é realizada pelo Banco Central, ela prevê que da maneira mais rápida possível você tem que buscar uma nova gestora aí para tomar conta desses fundos de investimentos. Mas lembremos, né? Obviamente que aqui a gente não está para fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque ainda precisa ser respeitada a ampla defesa destes cotistas. Mas a gente está falando de uma instituição que já vem há anos recebendo aí uma investigação da Polícia Federal, né? Houve irregularidades, há suspeita, né, de envolvimento do PCC. Então, obviamente, se for comprovado que algum desses fundos, de fato, né, algum desses cotistas desses fundos, vamos dizer assim, não todos os cotistas, obviamente, mas se parte desses cotistas participaram da fraude, aí já se torna algo um pouco mais complexo, porque aí o próprio fundo pode sofrer algum tipo de sanção.
Agora, falando da responsabilidade, se é que existe, e por isso que eu queria te ouvir sobre as corretoras, porque a gente fala já do Banco Master no sentido amplo sobre um possível risco moral atribuído também a essa ação das corretoras, dos corretores, né, que atribuem essas cotas a possíveis investimentos e essa segurança que deve ser passada para os cotistas, no caso da REAG. A gente fala desse risco moral, desse moral hazard para as corretoras também. De que forma isso pode se comunicar com o direito empresarial, doutor? Já indo de maneira mais específica na sua pergunta, né, eu acho que eu posso trazer aqui o artigo 36, que eu acho que ele traz de maneira mais clara, né? Os bens dos administradores e membros do Conselho Fiscal que atuaram nos últimos 12 meses se tornam indisponíveis. Então, de certa forma, as corretoras elas respondem também, esses administradores e membros do Conselho Fiscal que permitiram com que isso ocorresse, eles vão ter sim os seus bens indisponíveis, né? Até que se prove que eles não participaram dessa irregularidade. E o que a gente vai ver agora no mercado é uma desconfiança total, né? Desculpa a sinceridade, porque infelizmente, após o caso do Banco Master, e a REAG ela está intimamente ligado com o Banco Master, né, pelas investigações policiais, a gente começa a ver uma instabilidade no mercado, porque não estamos só mais falando de instituições financeiras, mas a gente também está falando de uma distribuidora, uma DTVM, né, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, que praticou irregularidades, e agora esses assessores de investimentos, principalmente, né, não os assessores ali que participam no dia a dia mais simples, mas principalmente os administradores, os membros do Conselho Fiscal, aquelas pessoas de maior relevância dentro da REAG, né, da antiga REAG, que agora eles mudaram de nome para CBCF DTVM. Eu não sei se foi uma forma mudar o nome para de repente ver se a investigação não ocorreria, mas isso não muda nada, né? Enfim, é o que você falou, a gente está vivendo um momento de instabilidade do sistema financeiro, né? Infelizmente, é o que é, não tem muito o que fazer nesse momento. Acompanhei hoje no início da manhã, já era algo esperado, né? E o senhor cita aí o caso do Banco Master, é um segmento do Banco Master, né? da investigação toda em torno do Banco Master. Essa questão da REAG e do Banco Master, pela sua resposta anterior, o senhor teme que outras empresas do mercado ainda estejam aí com uma lupa bem grande da Polícia Federal para investigações? No popular, vai sobrar para mais gente esse caso do Banco Master? Porque o mercado deu aquele baque inicial lá, depois segurou a onda, né? E aí veio aquela conversa toda que o mercado brasileiro é um mercado estabilizado em função de tudo que foi feito lá atrás a partir do Plano Real, né? Que não ia ter um efeito cascata no mercado. O senhor teme que, e REAG, as pessoas dizem, olha, a REAG pode sobrar alguma coisa pelas circunstâncias das negociações. O senhor acredita que outros possam vir nessa esteira aí? Eu acredito que sim, tá? Porque as autoridades policiais e o Ministério Público, eles passaram a investigar com uma lupa maior as operações financeiras complexas, né? Eu só quero deixar claro aqui que investigar e condenar são coisas bastante distintas. Não é porque eles estão investigando que a gente está falando ainda de uma condenação. A gente tem que deixar claro, né? Eu como advogado, minha visão é mais jurídica, tá? Eu não posso nem dar tanto uma opinião financeira aqui do caso, mas do ponto de vista jurídico, eles têm direito à ampla defesa, né? Mas o que é a liquidação extrajudicial, até para o telespectador entender? É quando o Banco Central ele entende que existe risco de governança, existe risco de contaminação do mercado, ele interfere, ele coloca um liquidante ali, ele fala, vamos parar com tudo agora e vamos entender o que está acontecendo aqui dentro da casa, né? Em resumo. Então, o que eles identificaram foram riscos à regularidade da operação, governança e segurança de mercado. Eu concordo. Eu acredito que devem, eu não posso aqui falar quais, porque eu não sei quem a polícia está investigando de fato, mas com certeza devem ter outras corretoras, consultoria de investimento, outros bancos, de repente, relacionados ao próprio Banco Master, que estão passando por essa lupa, porque basicamente, quando foi aberta essa caixa de Pandora, vamos chamar assim, do Banco Master, né? E infelizmente, como vocês citaram aqui no começo da matéria, né? Operação Carbono, que infelizmente tinha dinheiro do PCC envolvido, várias instituições financeiras, várias CTVMs, várias DTVMs
que acabaram, de alguma forma, tendo algum tipo de relacionamento com o Banco Master, passaram a ser olhadas com uma lupa, né, vamos chamar assim. E sim, concordo com você, não é o melhor momento do mundo, principalmente para investidores de corretoras e bancos, vamos chamar assim, de menores, né, de segunda linha. Porque os bancos principais aí, Itaú, Bradesco, Santander, esses aí já não vejo tanto risco, tá? Doutor Christian de Luca, muito obrigada pela participação. Ótima noite, até a próxima.